Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom, podemos conversar acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz, meu pastor. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você que sempre nos acompanha aí. Que Deus possa, nesse tempo, falar o teu coração, é o nosso desejo, é a nossa oração. Pastor, conta a história, né, que Paulo Coelho é um escritor. A gente da antiga lembra, os jovens de repente não vão lembrar. Que Paulo Coelho, uma vez andando de carro, aparece para ele uma luz e diz que se ele seguisse as instruções daquela luz, ele seria um escritor conhecido e famoso. E isso aconteceu, né? Ele é um cara conhecido e famoso. E instruiu e inspirou muitas vidas nos seus livros, né? Diário de um Mago, Brida. Ele foi estreitando alguns pensamentos onde muitas pessoas mudaram, né, muitas situações de vida, inspiradas por esse livro, ao qual um espírito, né, lá uma luz falou com ele, e isso acontece. Hoje a gente vê uma construção muito interessante sobre o Evangelho, onde a pessoa consegue ter um nível de discernimento, né, um nível de lucidez, de eloquência, fez lá um curso teológico, e isso é 100%, 101% válido, e vai construindo os pensamentos de forma interessante. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 1 de Coríntios 2, ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Paulo ele tem essa conversa aqui, ele está dizendo que não é uma palavra ensinada ou vinda de sabedoria humana, mas que vem através do Espírito. Nós precisamos ter 200 zilhões de formação em todas as áreas possíveis, como pastor, como pessoas que inspiram. Precisamos ter ciência, consciência de várias situações teológicas, ciências humanas, precisamos disso. Mas a bem da verdade, pastor, estou vendo um Paulo dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica. Não quer dizer que ter essa ciência, seja exata, seja humana, teológica, vai trazer morte. Ele está dizendo que qualquer leitura da Bíblia, sem o discernimento do Espírito, sem a revelação do Espírito, o que vai trazer é morte. Hoje, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas formadas em diversos segmentos, coaching, etc., que trazem a sabedoria humana, e chega até a pessoa que é humana, mas aquele que vem com toda a sua formação, trazendo uma revelação espiritual, tem gente que não consegue discernir. E ele explica, a pessoa natural não vai discernir daquilo que é espiritual nunca. E ele fala com muita propriedade, porque Paulo é instruído, né? Ele diz, eu estou trazendo uma mensagem, não de sabedoria humana, mas de revelação através do Espírito. Então tem muita gente usando a Bíblia e está matando pessoas por aí. O apóstolo Paulo era um cara extremamente inteligente, né? Mas em tempo nenhum ele usou a inteligência humana para aniquilar aquilo que era a sabedoria de Deus. Em tempo nenhum ele usou os seus conhecimentos para aniquilar ou anular o conhecimento de Deus. A preocupação de Paulo era falar daquilo que era a palavra, falar de Jesus. Tanto que em Atos ali a gente vê a igreja, os bereanos, né? Que tudo que Paulo pregava e ministrava ali, eles estavam na palavra, vendo se realmente o que Paulo estava dizendo é o que estava na Bíblia. Então o povo inteligente, não estava querendo saber o que Paulo sabia humanamente falando, mas o que Paulo sabia a respeito daquilo que era a palavra de Deus. Então hoje as pessoas muitas vezes, pastor, tem gente que nem é bom estudar tanto, porque ele se perde no meio dos estudos, né?
fica um cabeção, o cara fica muito, sabe, intelectual, muito vaidoso, acha que já sabe demais e que os outros sabem de menos. Quer dizer, tem pessoas que... Tem gente que não é bom ter muitos diplomas e muito estudo, tem gente que não é bom ter muito dinheiro, tem gente que é bom não ter, sabe, muita coisa de facilidade, porque a pessoa se perde. Aí a gente vê em Paulo um exemplo de que equilíbrio. Ele era equilibrado, meu irmão. Eu sei, falo tantas línguas, mas, cara, tudo isso é lixo diante daquilo que Deus é na minha vida e o que Ele precisa ser na vida dos outros. Então, o que nós, como portadores daquilo que é o Evangelho, precisamos fazer é diminuir todos os dias, pastor, para que ele cresça. Aí, todo altar precisa ser assim, porque é a palavra de Deus. Entenda isso. Todo altar tem um púlpito no centro. Mas não é o pastor ou o líder que está no centro, é a palavra de Deus que é o centro. O problema é que essa turma tem esquecido. Ele acha que ele que é o centro, né? E esquece que o púlpito está no centro, porque é a palavra de Deus que precisa estar no centro. Então, aí entra essas vaidades, o cara quer mostrar que sabe muito e acaba se perdendo, porque na realidade Jesus não falava muito, ele falava aquilo que era necessário. E nós temos que aprender isso também, querido. Eu acho interessante a expressão, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente vai vendo em muitos instruídos, né, que tem a mente, e não está errado, é uma maneira de pensar. Tem a mente do mentor, tem a mente do discipulador, e esse cara está longe de ter essa consciência de uma verdade do Evangelho, onde Paulo está dizendo assim, olha, nós temos a mente de Cristo. É pensar como Cristo pensa, é sentir como Cristo sente, viver como Cristo vive. Mas é até natural, pastor, assim, eu ando muito com o Senhor, eu sou teu discípulo. É natural que a minha mente, os meus pensamentos fiquem parecidos com os pensamentos do Senhor, porque a gente está ligado no mesmo Espírito. A Bíblia diz lá em Amós que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se o Senhor não está de acordo com Cristo, eu não ia conseguir andar de acordo com o Senhor. Então a gente anda junto porque está de acordo e a gente está de acordo com Cristo. O problema é esse, irmão. As pessoas estão querendo andar aqui em nome de Cristo sem estar vivendo de acordo com Ele. É confrontante, pastor. Paulo ele vem trazendo esses pensamentos, né, exatamente para que a gente possa ter a consciência de que até onde... É igual, nós temos essa experiência, em São Mosaria, a gente produz um esboço, se necessário, produz uma linha de raciocínio, se necessário, mas a gente percebe, né, ao chegar onde a palavra está no centro, se é aquilo mesmo ou não. A gente pode ter estudado, pensado, e a gente chega, mas não é isso que o Espírito quer falar. E todas as vezes que de uma certa forma a gente insistiu para falar aquilo que a gente tinha estudado, deu ruim, não funcionou, porque tem que testificar no coração do Pai. É saber até no momento que a gente está falando, até que ponto a gente vai continuar e o ponto que a gente vai parar de falar. Até onde é o Espírito, até onde é o ser humano. Não invalidando aquilo que Deus usa da consciência humana, do talento humano, do esforço humano, mas nós discernimos as coisas espirituais como espirituais e as naturais como naturais. Se isso mudar, deu ruim. Tem um testemunho nosso, né, de um pastor do nosso ministério, um abençoado amigo nosso aqui, que ele veio com uma linha de pensamento. Quando chegou aqui na igreja, Deus falou outra coisa com ele. Trocou. Foi o dia que eu acho que ele mais pregou na vida dele, quando ele ouviu essa voz de Deus e ele deu lugar ali para o Espírito Santo. Às vezes a gente está ouvindo uma boa palavra, né, lendo um bom livro, e de repente o autor, a revelação dele nos impressiona, nos impacta. Como diz, né, que o próprio Satanás se transforma em figura de anjo para enganar muita gente, né, figura de luz para enganar muita gente. E talvez a gente vê muitos pensadores e muitos pensamentos, e a gente está dizendo, é de Deus esse negócio aí, e no final a gente está perdido, pastor. É verdade. A gente precisa buscar em todo tempo essa mente de Cristo, né? Buscar a mente de Cristo não é talvez ser inteligente como Jesus é, mas entender o que Ele quer que a gente faça e como nós venhamos viver. Mastiga com o dente do cérebro. Deus abençoe a tua vida.